seria maneiro falar sobre o mito da Idade Média ser uma Idade das Trevas. Porque, infelizmente, esse mito ainda existe por aí e causa muita desinformação. Cara, assim, Idade Média é a tecnologia própria para a Europa, né? Então, assim, se a gente sai da Europa um pouquinho, já não existe mais esse conceito de Idade Média. Não, sai da Europa Ocidental, né? Porque a Grécia tá vivendo uma época muito boa no Império Bizantino e tal. Então, e o Oriente Médio também. Então, acho que começa por aí, sabe? Não é como se não estivesse tendo... talvez tenha sido uma era das trevas, talvez para a França, porque por causa de muita instabilidade militar e tal. Não sei. Cara, assim, o fato é que eu não acho que também é legal o oposto disso, né? Que é idealizar a Idade Média. Óbvio que teve avanço, mas, assim, em relação ao Império Romano, de fato, obviamente, a gente tem que tratar que houve um regresso. Até porque, cara, a gente falou muito disso no vídeo dos impérios, que cara, quando a organização ela é maior, né? Quando a gente está tratando, por exemplo, o império, óbvio, é maior do que um reino, um condado no meio da França, sabe? Então a capacidade de acumular capital, juntar gente, juntar esforços, pensamento, a conexão, é superior, entendeu? Então é melhor a gente estar unido do que a gente estar desagregado. E esse é um das piores partes da Idade Média, assim, entendeu? Exato. Eu acho que a gente não tem que cair no lado de... O mito, eu acho que vai mais na parada de caça às bruxas, que não é uma coisa da Idade Média. A Inquisição matou milhões de pessoas. Não matou, Não né? haviam milhões, não existiam milhões de pessoas na Europa, entendeu? Não daria pra... que existiam mais de 1 milhão, óbvio. Mas não daria pra sair matando. Exato, né? tipo, ia ser um genocídio sem precedentes, assim, sabe? Cara, eu acho que é mais nesse sentido. Tem, assim, é a época da escolástica também, acho que rola um pouco desse preconceito, mas, cara, eu acho que é o ápice da fusão do classicismo com a teologia cristã, né, do Ocidente. Então, São Tomás de Aquino e tal, Santo Agostinho, são caras feras que saem desse período, né? E, cara, o próprio conceito de uma universidade, ele surge na Idade Média, né? Tipo, a Universidade de Bolonha é lá de 1200, se eu não me engano. Então, tipo, hoje em dia, cada vez mais se reconhece que as bases para o pensamento pós-Idade Média, elas estão firmemente na Idade Média, sabe? Então, o desenvolvimento da ciência, ele dependeu de desenvolvimentos intelectuais que aconteceram dentro do paradigma católico da Idade Média, sabe? Exato. Então, eu sinto que muito desse hate, assim, à Idade Média, é a galera tentando, cara, meio que negar o legado cristão, assim, da civilização ocidental, querendo falar como se, cara, de 1500 e diante foi só maravilha porque abandonou a igreja. Só que, puta, isso não é verdade por 2 motivos. Primeiro, as bases foram estabelecidas pelos intelectuais relacionados à igreja. E depois, os intelectuais da modernidade, muitos deles também eram não só financiados pela igreja, mas eles eram cristãos, né? Eles tinham um pensamento cristão. Exato. Então, você vê os primeiros caras, tipo Francis Bacon e tal, as coisas que eles pensavam, que foi um dos caras que desenvolveu um método científico primordial, né? Depois o Popper e tem outro cara, mas agora me escapa o nome dele, aprimorou bastante no século XX. Mas ele entendia aquilo quase como uma forma de obter verdades, tipo, teológicas, entendeu? Então a missão dele tinha um pouco essa missão de você conhecer o mundo para conhecer Deus, sabe? Aí só lá pro século XVIII e XIX que a galera vai se afastando mais de Deus mesmo e tal. Exato. Mas principalmente no começo da modernidade, a galera também era muito focada na coisa da igreja. Então, cara, em resumo, Idade Média, economicamente ruim, politicamente ruim também. Mas, assim, em termos de pensamento, tecnologicamente ruim também. Então, mas teve aqueles avanços de arado, de metal, aquele negócio de você prende no cavalo, o negócio de metal que consegue meio que separar a terra para colocar a semente muito melhor. Não. Eu acredito piamente nisso daí. Cara, a Idade Média, assim, a gente não pode cair em nenhum dos dois polos. Negar, porque a gente vai estar... Porque são pessoas... Por exemplo, a gente fala muito sobre história aqui, né? Mas história é assim, cara, a gente defende uma visão muito pragmática, um pouco mística da história, né? Muito historiador tenta... as pessoas naquela época pensavam assim. Você não consegue saber como as pessoas pensam hoje, como é que você poderia saber na época, entendeu? Então a gente vai muito por essa linha. Idade Média, cara, você idealizar a Idade Média, você soa tosco, porque foi pior do que o Império Romano em várias medidas. Sim. E se você também ficar negando demais a Idade Média, parece que você só está negando, cara, o alicerce, né, onde a sociedade... onde a Europa, né, foi fundada, de certa forma, assim, né? Exato. Os reinos que vão brilhar mais à frente, vão dominar o mundo, eles se formam ali, né? Então, você não pode cair nem muito lá, nem muito cá. É isso. Não, e chega até a ser engraçado, porque o Império Romano ele continua no Oriente por muito tempo. E aí o Império Romano era uma maravilha, em 500 o Império Romano do Ocidente acaba, o Império Bizantino ele
E aí, como é que encaixa? Eu sinto que isso Pois não é. encaixa nessa narrativa histórica, Pois sabe? é, cara, já adiantando assim, a gente vai falar sobre formação e tal, mas, cara, na Idade Média o direito retroage muito, entendeu? Ele se atrasa muito. Os romanos eram grandes codificadores, assim, pessoas que institucionalizaram as leis, cara, garantiram direitos, código comercial, e aí isso tudo é destruído no Ocidente e tal, e é substituído por um modelo germânico, que é consuetudinário, é falado, entendeu? Então, pô, não tem muito como argumentar. A sociedade ficou menos sofisticada, Sim. entendeu? No geral, assim, então não vale... não tem muito isso. A Idade Média, a Idade das Trevas, tá, isso é uma babaquice do século XIX, sabe? Exato. Mas também não foi o máximo. É isso. Sim. E outra coisa que eu diria também é, tipo, cara, eu sinto que a galera fala mal da Idade Média em parte porque os reis da época do Luís XIV, eles eram autoritários e o poder deles meio que era baseado em nada, entendeu? Agora, os reis da Idade Média, os reis, os duques, etc., da Idade Média, eles tinham uma legitimidade porque eles estavam protegendo as pessoas das ameaças que tinham, que era a invasão de viking, invasão dos bárbaros lá do Oriente, etc. Então, nessa época, era meio que uma época que os governantes eles tinham mais legitimidade do que eles viriam ter em muito tempo também, né? Mas enfim. Não vale a pena, enfim. Sabe, enfim, não larpeie de fã de Idade Média, só isso, sabe? E também não seja um babaca que fica negando ela com muita veemência. Assim, Exato. entendeu?